Bem, pessoal, na aula de hoje, então, eu vou comentar com vocês eventos recentes que estão pipocando nos Estados Unidos em relação à história deste rapaz aqui, que é o George Floyd. Vocês devem estar acompanhando nos noticiários o evento que acabou pipocando em várias partes dos Estados Unidos, movimentando vários protestos em relação à repressão policial, à morte de pessoas negras nos Estados Unidos e que reserva aí uma relação histórica muito intensa, muito próxima com a história, com a própria história da América, né? A história do colonialismo americano e como a África ela teve uma participação obrigatória, compulsória, né, por meio da escravidão africana que se promoveu aqui. Como é uma história longa que envolve várias questões, eu dividi em alguns trechos, em alguns vídeos, então acompanhem, né, até o desfecho final dessa história. Bem, o George Floyd, então, há uns 6 dias mais ou menos, 7 dias a uma semana, ele foi, ele foi detido por um policial em Minnesota, no estado de Minnesota, né? E esse policial, já tendo apreendido o rapaz, e apesar dos protestos dele, de dizer que não estava conseguindo respirar e tal, o policial continua aqui com o joelho no pescoço e acaba que o desfecho é a morte do George Floyd. Né? O fato do policial ser branco e já existir uma história antiga de repressão policial nos Estados Unidos, principalmente em relação ao povo negro, isso criou assim uma espécie de convulsão social em relação ao racismo, à segregação que é histórica em toda a América. Né? Não dá para falar que é só nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente também tem uma quantidade muito grande de pessoas negras que morrem não porque cometeram crimes, não porque moram em condições de pobreza, em favelas, mas principalmente porque a cor da pele sugere, tem uma etiqueta, né? Sugere que ele é um bandido, que ele é um criminoso, né? Por puro preconceito, por puro racismo mesmo. E essa ideia que vem lá do século XIX, que a gente vai ver isso com bastante força durante a Segunda Guerra Mundial, mas que vem desde lá de trás, desde 1800, dizendo que os brancos eles têm superioridade racial em relação aos negros e mesmo entre os brancos, alguns com superioridade racial em relação a muitos dos seus pares. Esse evento, então, ele gerou protestos em várias partes dos Estados Unidos. Os protestos eles continuam, alguns protestos eles estão em confronto direto com a polícia. Isso, a morte do Floyd acabou congregando vários outros grupos étnicos que vivem nos Estados Unidos e que não são respeitados, que existe essa separação racial assim desde lá de trás, mas ainda nos dias de hoje, embora as leis e os direitos humanos, os tratados internacionais procurem, procurem trazer nos seus textos de lei a igualdade entre os povos e a autodeterminação e tudo mais, né? Porém, na prática, isso é outra história. Justiça para George, seu nome era George Floyd, né? Então, observem que não sei o que está escrito, não estou enxergando, mas enfim, pessoas estão indo às ruas com cartazes, com bandeiras. Aqui, essa manifestação é no estado aliás, na cidade de Nova York, né? Várias pessoas aqui. E tem algumas que são um pouquinho mais, como vocês já devem ter acompanhado no jornal, tá tendo assim um confronto policial pesado, porque alguns prefeitos eles estão mandando as forças policiais para tentar dispersar a população, e a população está indo para cima como uma forma de
de demonstrar até publicamente o quanto a violência policial ela permanece na sociedade norte-americana. Gente, nos Estados Unidos, a gente tem, assim, muitos momentos da história em que a segregação racial, a separação entre brancos e negros, ela, ela gerou esse caos social. Nos anos 50, anos 40, 50, por ali, a separação entre brancos e negros, ela era legal, ela estava na legislação. Ela não era algo que ofendia direitos humanos, né? Então, por lei, as pessoas podiam praticar racismo, e tudo bem, porque tinha-se um entendimento que brancos realmente eram superiores do que os negros. Vejam, por exemplo, essa é uma. Nós queremos apenas brancos em nossa comunidade, né? Nós queremos que a nossa comunidade tenha pessoas brancas. O casamento interracial, ele foi extremamente condenado nos Estados Unidos e até hoje ainda culturalmente é visto como algo em algumas comunidades, em alguns estados que são um pouco mais tradicionais, mais reacionários, assim, como sendo algo estranho, né? Tipo, brancos e negros casando, tendo filhos mestiços, isso na cultura popular isso é errado. E até na nossa sociedade isso a gente vê alguns discursos assim que beiram o discurso do ódio, obviamente, né? Porque a cor da pele não deveria ser influência sobre a personalidade, o caráter e a forma de vida das pessoas. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê aqui os bebedouros, né? Somente para pessoas de cor, somente para pessoas brancas, né? Como se o contato físico entre interracial ele pudesse contaminar o branco de alguma forma, é uma coisa absurda, mas isso foi real em muitos países, não só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não de uma forma legal, mas de uma forma subliminar ali, né, nas nossas relações cotidianas e tal. Obviamente que o apartheid na África do Sul, ele foi muito mais evidente, até e assim muito mais evidente, muito mais chocante, porque a gente pensar existe uma segregação racial num continente onde o dono do continente, vamos dizer assim, o dono original do continente era o próprio africano, é quase que um absurdo, né? Então a gente vê aqui isso aqui numa praia, acho que é na África do Sul, se eu não me engano, a área reservada pro povo branco, e o que é interessante é por ordem de uma secretaria, né? Quer dizer assim, tipo, era institucional, tipo assim, a secretaria, sei lá, que seja um ministério, né? Existia um órgão que regulava essas divisões e tudo bem, era assim mesmo, era lei, né, nos Estados Unidos e em países africanos, por exemplo. Isso é algo que me choca e acho que choca a todo mundo. Vejam essa imagem, por exemplo, de uma menina negra que começa a estudar num colégio norte-americano que era exclusivo para pessoas brancas. Ela recebe uma escolta policial para poder garantir a sua entrada dentro da escola, mas mesmo assim a gente vê, né, as mocinhas de família branca ali bravejando, né, indignadas, porque uma garota negra começa a estudar, quer dizer, as pessoas não querem abrir, elas têm certos privilégios, né, e não querem abrir mão dos seus privilégios, porque os seus privilégios, eles os diferenciam, né, e isso, além de ser racista, ele é extremamente desumano, né, aqui também é a Rosa, não é Rosa, esqueci o nome dela. É a menina que é também única menina negra, estudando num colégio de brancos, quando o regime de segregação racial começa a ser desmantelado, graças a esses movimentos que são produzidos nos Estados Unidos a partir dos anos 40, 50, né?
Uma das pessoas que foi muito valiosa, e você já deve ter ouvido falar dele, para a reafirmação dos direitos dos negros nos Estados Unidos é o Martin Luther King, que é esse cara que vocês estão vendo aqui. Ele fazia discursos fantásticos, agregava milhares de pessoas. Ele era um pastor evangélico que começou a fazer a sua fala ali para os cultos evangélicos, e de repente a fala dele começou a ecoar dentro desses movimentos ativistas, né, pelo fim da segregação racial. É dele essa famosa frase que a gente vê em inglês, eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele, né? Essa é uma frase histórica, emblemática do pastor Martin Luther King. E aqui ao lado dele a gente vê um outro ativista também norte-americano, com uma história bem controversa, porque ele era mais radical, ele queria radicalizar realmente a disputa civil, a guerra entre brancos e negros e tal, que é o Malcolm X ou Malcolm X. Tem uns documentários sobre a história da vida dele, é bem interessante também. Né? Aqui uma foto muito valiosa dele como ativista. Ó, nossa liberdade não pode esperar, né? Porque realmente, se nos dias de hoje ainda existe violência policial e existe esse etiquetamento, né? De dizer, ó, o cara é negro, então parece que tá na testa dele que ele é bandido, que ele é criminoso, que ele, né? Existe essa, socialmente falando, ainda existe essa etiqueta. E, obviamente, que isso não tá só na cabeça do civil, tá na cabeça do policial, tá na cabeça do exército, das forças armadas e tal. E isso acaba originando toda essa violência contra os povos africanos. Lembrando que eles foram trazidos para cá, né, como escravos e para América, foram trazidos e se misturaram. Tem também a questão indígena, que é um outro capítulo da nossa história, que são os povos verdadeiramente nativos da América. Mas enfim, a questão é que existe um discurso de supremacia branca no mundo ocidental, e que esse discurso ele ganha maior ou menor força dependendo da época histórica que a gente vive. E por isso a importância dos movimentos segregação racial, antirracismo, né, que lutam pelos direitos de igualdade. Vejam, a gente não está falando de direitos maiores para um ou para outro, mas o direito à igualdade, que é o que reza as constituições modernas, é o que reza o Tratado Internacional dos Direitos Humanos, de que as pessoas são livres e iguais em direitos e obrigações, né? Por fim, quero falar dessa mocinha aqui, que é a Rosa Parks. Ela, em 1955, ela tem um ato fantástico, né? De se negar a levantar de um lugar no ônibus que era reservado às pessoas brancas. Existia isso, né? Os ônibus, eles tinham uma certa divisão. Negros tinham uns bancos reservados para negros e bancos reservados para brancos. Para brancos. E ela senta num desses bancos e alguém pede para ela sair, ela diz que não vai sair e tal, e acaba repercutindo essa história dela. Inclusive, ela aparece depois ao lado do próprio pastor, do Martin Luther King, aqui, como vocês podem ver, né? Ela tá na frente aqui e o pastor tá aqui atrás. E aqui uma imagem destes ônibus, né? É só uma imagem ilustrativa de um dos, mas existiam vários, e era assim o esquema, né? Então os negros sentavam nos bancos do fundo e os brancos sentavam para não haver mistura, entendeu? Não podia misturar um com o outro ali, porque aparentemente contaminaria o povo branco, né? Racismo. Continua na próxima.